Oi, Escorpião, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Racassa, eu sou atriz, terapeuta, oraculista e mais um tantão de coisa. E por um chamado da espiritualidade, eu tô aqui começando esse canal agora no mês de abril, trazendo mensagens para os signos através do baralho cigano. Essas mensagens são gerais, não vai ressoar com todo mundo. Pega aquilo que fizer sentido para você e o resto você entrega na mão do universo, tá bem? Se nada que eu disser aqui fizer sentido para o seu momento, você dá uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa, na Lua, na Vênus, tá bem? Hoje eu vou trazer informação, o X-Tudão de abril para o signo de Escorpião. Então feche seus olhos, respira bem grande e vai abrindo o seu campo para que essa leitura possa trazer todos os conselhos, direcionamentos, todas as dicas e informações para o signo de Escorpião. Agora para o mês de abril, o que Escorpião já está pronto para saber, para ouvir, para trabalhar agora no mês de abril? Quais são os convites da espiritualidade? Pedindo a força, firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu, dos nossos guias e protetores, de todo o povo cigano que nos acompanha, pedindo a Santa Sara Kali que venha trazer o seu manto sobre nós, trabalhando com a verdade, que eu possa ser um instrumento da espiritualidade nesse vídeo, em qualquer espaço-tempo em que ele seja acessado, que todos os downloads, todas as consciências e todas as informações aqui contidas possam ressoar com o seu momento da melhor e mais elevada maneira, sempre com leveza, com respeito e com muita gratidão. Então, vai abrindo seus olhos. Vou cortar aqui o baralho para você. E aí, vou perguntando aqui a espiritualidade, o que é que Escorpião já está pronto para saber? Escorpião, tempo de renascimento, hein, Escorpião? Abril, começando aqui a casa do eu, com o ramalhete, a carta do ramalhete, falando que Escorpião, a maioria dos escorpianos que estão aqui, são pessoas cativantes, são pessoas que gostam de estar na presença de outras pessoas, são pessoas que talvez estejam passando por algum processo de renascimento aí, de morte de uma parte sua que já não te serve mais, ou uma parte que estava atravancando um pouco a sua vida, mas ainda assim é uma pessoa extremamente sociável, uma pessoa que geralmente tem muitos amigos, tá? Que está buscando encontrar esse alinhamento e essa harmonização com figuras, com alguma figura masculina, alguma figura feminina específica, tá? Se você olhar aqui na carta, a gente tem uma dama, tá vendo? Uma daminha de espadas. E ela está aqui convidando a esse renascimento de uma maneira genuína, de uma maneira a deixar florescer tudo que você veio trazer para esse mundo agora no mês de abril, certo, Escorpião? Você é uma pessoa cativante, você é uma pessoa divertida, então, independente do momento que você está passando, não deixa essa parte da sua verdade se perder, certo? Ou ser enterrada. Seja lá a história, seja lá o seu momento, tá bom? E cuidado para não ir para a fuga, porque às vezes quando a gente entra num processo de muita transformação e transmutação, alguns escorpianos podem ir para o extremo oposto e não querer olhar para isso, não querer lidar com isso agora no mês de abril. E aí o baralho traz uma puxadinha, fala assim, olha, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar tentar fugir da raia, sabe? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, busque caminhos de lidar com isso de uma maneira mais leve, de lidar com essas mudanças e transformações sem precisar se esconder, através de balada, sair e não parar para sentir o que precisar sentir, certo, Escorpião? Abril vai te fazer esse convite. E aí cabe a você aceitá-lo ou não, tá? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né, gente? Então, assim, às vezes, agora no mês de abril, você não vai estar disposto. E tudo bem, tá tudo certo. Aí em maio você lida com isso. Eu tô trazendo aqui o convite, né, do mês de abril para você. Mas vai do seu livre-arbítrio, tá?
querer respeitar esse momento à sua maneira, tá bom? Casa número 2 é a casa que fala do seu sustento. E aí eu tenho aqui a carta da cruz, Escorpião. A carta da cruz me fala o seguinte: tem vitória pela frente, tá? Talvez essas transformações e mudanças que estão tendo aqui sejam no seu trabalho, Escorpião. E aí o baralho fala assim: tem calma, tem fé, mantenha a fé, mantenha o seu pensamento elevado, não deixa a reclamação e a confusão mental tomar conta, porque isso não vai te ajudar em nada, tá? Isso ainda vai atrasar um pouquinho o seu processo de entrar no fluxo tanto da abundância, quanto da prosperidade, quanto aceitar o que está posto. Reclamar não vai trazer mudanças, certo, Escorpião? Então, cuidado com a cabeça para você não se perder aí nos pensamentos, nas angústias, nas ansiedades. Mas o que o baralho traz é um conforto até o final do mês de abril, talvez ali até o 6º dia de maio, tá? Essas mudanças comecem a trazer a sensação maior de vitória. São mudanças que vêm para o bem, tá? Para os escorpianos que estão trabalhando, a pedida aqui vai vir mais dinheiro quando você estiver alinhado com a sua verdade, em primeiro lugar. Quando você estiver alinhado também com, sabe, o espiritual com o material. Essa cruz aqui traz essa percepção, sabe, dessa junção em equilíbrio, saber a justa medida, né, de quando eu me entrego ao campo material, que é importante porque a gente está na matéria, né, então ninguém vai aceitar um shalom, amém, um axé para pagar o aluguel, mas também nem só de trabalho vive o homem, né? Como é que você equilibra essa conexão com a sua espiritualidade? Será que você, de repente, não consegue encontrar momentos no seu mês? A gente está falando de mês aqui, para poder se conectar com a sua espiritualidade e ter respostas melhores e mais claras, tá? Quando você entra nessa bagunçada aí, que você mesmo acaba fazendo por causa do campo mental, você não consegue ter clareza. Então, o que o baralho fala é assim: para, respira, medita à sua maneira. Tem gente que medita correndo, tem gente que medita nadando, tem gente que medita dançando. Não tem só uma forma de meditar, entendeu, Escorpião? Então você vai buscar o seu caminho de conexão, de restauração, de equilíbrio, para que você possa ter clareza de quais são os próximos passos, tá? Mas é uma carta de vitória aqui nesse campo. É uma carta muito positiva. E eu vou te trazer a consciência de que você já sabe trabalhar o seu sustento, tanto os pés no chão, quanto o sustento financeiro, sem precisar de sacrifícios, certo? Eu posso estar falando com um grupo de escorpianos aqui que teve uma família que teve muitos desafios financeiros, e foi assim que você aprendeu a crescer e a estar na vida. Só que eu vou te trazer a consciência que você tem a liberdade para encontrar o seu próprio caminho, honrar o caminho que foi feito, honrar as escolhas que foram feitas pelos ancestrais, sem precisar repetir, tá bom, Escorpião? Quem é você? Sem carregar, sem seguir a cartilha que te foi passada, né? Que caminhos você talvez escolheria sem precisar seguir a cartilha que te foi passada? Eu vou te trazer a consciência de que é possível, é saudável, é justo, é merecido, e que você realmente já caminha nos seus dias, trazendo a leveza na sua caminhada, trazendo as soluções diretamente da fonte, em conexão com a sua espiritualidade, com o Deus do seu coração, independente da sua religião. Para quem é do axé, né, essa é uma carta que fala de Nanã. E Nanã é a grande mãe, né, dos orixás, é a grande anciã. Então use da sua sabedoria, use daquela sabedoria que te é inativa, tanto para trazer soluções para aquilo que você está vivendo agora, financeiramente falando, quanto, de repente, para monetizar, tá? Se você ainda não está monetizando algumas coisas, ou se você está sem trabalho, de repente tem alguns campos que podem ser abertos e que nunca passou pela sua cabeça, porque talvez você não se permitiu olhar para esses dons e esses talentos que são inatos a você,
como fonte de renda. Porque é tão fácil, é tão natural para você que você nunca reparou que poderiam ser monetizados, tá? Escorpião. Casa número 3 é a casa que fala dos nossos amigos, das nossas relações, de como a gente aprende a partir do outro, né? Da relação com o outro. E aí eu tenho aqui a carta da chave. Essa carta, quando aparece, ela vem girando o nosso mundo. Então é possível que agora em abril essas transformações que foram aqui colocadas lá no início estejam sendo no campo das amizades também, tá? E aí, não entenda como algo ruim. A princípio vai doer, né? A gente às vezes lida com algumas situações e algumas verdades que nos são colocadas, que bagunçam a gente, e vem os desafios de onde a gente nunca imaginou que viesse, tá? Mas é para o bem, é para abrir novas portas e novas possibilidades melhores, tá? Escorpião, então não fica tentando se apegar àquilo que já precisa ir, que já pode ir, sabe? Tem porta que precisa ser fechada agora em abril, não é em maio, não é em junho, não é o ano que vem. Tem gente que você está tentando manter na sua vida e o custo está sendo alto demais, tá, Escorpião? Então, assim, cuida. O que você está manifestando? Cuida da cabeça. Tá vindo muito forte isso aqui. Se você não está fazendo nenhuma terapia, Escorpião, talvez seja um bom mês para você iniciar, tá? Para você ir terapia, gente, pelo amor de Deus, 2025, hein? Terapia não é nada de gente maluca, nada de gente que tá dodói, é de gente corajosa. Terapia é de gente que está disposta a fazer a própria mudança, tá? É de gente que confia na espiritualidade, mas que age a seu próprio favor, tá? Terapia vem para ajudar a gente a colocar as nossas coisas no lugar, a entender por que a gente fica batendo nos mesmos buracos fundos de novo e de novo e de novo. Muda a cara da pessoa, muda a cara do trabalho, o endereço, mas o desafio é o mesmo. Então, a terapia é para isso, e existem vários tipos de terapia. Então, aproveita agora o final de abril e começa a dar uma olhada, como que não quer nada. Vai ter alguma coisa que vai te chamar a atenção e que você deveria se jogar, tá, Escorpião? Parar de resistir à mudança e se entregar, sabendo que a chave está na sua mão para mudança, para todas as mudanças que você deseja na sua vida. Não está na mão de ninguém, nem de um amigo, nem de um parente, nem de um companheiro, entendeu, Escorpião? Então, cuida das pessoas, cuida com a atenção a quem você mantém do seu lado, achando que está te fazendo bem e, na verdade, já devia ter rodado há muito tempo. Perceba onde as pessoas e situações que você está mantendo na sua vida por apego, porque está com medo de ficar sozinho, por exemplo. Você não vai ficar sozinho, meu amor. Impossível, olha aqui. Casa número 1, casa do eu. Você é uma pessoa extremamente sociável, você é uma pessoa carismática, quando você quer, né, que também tem isso. Quando não tá no mood rabugento, rabugice, é uma pessoa extremamente carismática. Então tá com medo de quê? Vai olhar para isso, vai cuidar disso. Porque às vezes você está perdendo tempo e a sua vida financeira não está andando porque você está querendo carregar gente em situação que você já deveria ter fechado a portinha para essas pessoas. Deixa o véu da ilusão cair, tá, Escorpião? Tá? Já passou da hora do véu da ilusão cair para que você possa ir para a próxima fase da sua vida. Chega de sacrifício, né? Vou te trazer a consciência de que você já sabe liberar em todos os seus níveis, da melhor e mais elevada maneira, o sacrifício como forma de aprendizado e de crescimento. Tá? E o autoflagelo também. E aí você vai aceitando aí o que eu tô falando, tá? Isso que eu vou falando são downloads do Theta Healing, tá? Então, se fizer sentido para você, você aceita aí, tá bom, Escorpião? Casa número 4 é a casa que fala
do seu espaço sagrado. Espaço sagrado, casa física, e espaço sagrado, seu corpinho, tá? Escorpião. Parte do grupo aqui dos escorpianos talvez vai ter uma mudança aí, uma mudança importante, uma mudança expressiva, tá? Mudança de casa, mas não só de uma casa para outra, talvez de estado, talvez de país até. Isso talvez se inicie agora no mês de abril, né? Porque a gente está pedindo o Tudon de abril, então talvez você esteja só começando a pensar nisso. Tem alguns escorpianos que já estão com isso um pouco mais acertado na cabeça, tá? O que o baralho fala é que isso vai acontecer. Vai acontecer de uma maneira tão leve, tão surpreendente, quando você tomar a decisão de abrir o caminho e abrir o horizonte para onde você deseja, quando você deixar... Essa aqui foi sua carta de corte, né? O fundo do deck. A carta do caixão. Quando você deixar esse passado, esse peso para trás, um horizonte novo e solar se abre para você. Tá? Mas por enquanto esse barquinho tá aqui meio quase que paradinho. Então, perceber o que você precisa ajustar aí, quais emoções você precisa ajustar, quais os medos e ansiedades que talvez essa mudança esteja te trazendo, que você precisa assentar para você conseguir ter clareza, para você conseguir traçar a meta e as ações que precisam ser realizadas para que você alcance essa meta, tá, Escorpião? Mas o que o baralho fala aqui, que para muitos de vocês vai acontecer sim. Se não já está acontecendo, já não está no processo de. E que vai ser positivo, vai ser para um lugar melhor. Vai te trazer mais leveza, mais alegria, mais possibilidades. Que talvez no lugar onde você se encontre agora, você não esteja enxergando ou acessando. Com relação ao seu espaço sagrado corpo, cuida para quem você deixa entrar ou você entra, tá, escorpianos? Não adianta você ficar entrando ou deixar entrar no seu espaço sagrado qualquer bosta, só para ter alguém, só para saciar a superfície, entende, escorpião? Eu não estou dizendo que as coisas não possam ser casuais, podem ser casuais, tá? Se for verdadeiro para você, aí que tá, desde que seja verdadeiro para você, tá, escorpiano? Desde que não seja só por medo de se aprofundar. Desde que não seja só porque eu tô todo cagado do passado, não tô olhando pro meu passado e aí tô me enfiando nos buracos que tá me puxando mais ainda para baixo, tá? Tá na hora de você fazer uma limpezona aí interna para saber o que você quer da sua vida, o que de fato faz sentido para você, qual é a sua verdade agora. O que faz sentido você deixar vir para você e o que faz sentido você, dar a linha, fechar a portinha, tá? Inclusive de relações, de relacionamentos afetivos, tá, escorpião? Não adianta nada você querer fazer a mudança e ter uma âncora, um peso imenso te segurando. A pessoa tem que estar no seu ritmo e não você diminuir o seu ritmo e o seu desejo e se apequenar e se esconder no porão do seu próprio barquinho, esconder os seus desejos, esconder os seus quereres, porque a pessoa não está te acompanhando. Entende que precisa de um ajuste aí, escorpião? Então vai cuidar, escorpião. Senão você vai ficar aí nadando, morrendo na praia. Vai ficar soprando o barquinho dos outros e o seu tá ali parado, porque, você tá tendo tanto esforço de soprar o barquinho dos outros e tá com pouco esforço para soprar o seu próprio barquinho, tá? Para onde você deseja.
Talvez eu tô falando com alguns escorpianos que já nem sabem mais o que desejam, porque já se perdeu no barquinho dos outros, tá? Cuida, escorpião, retoma a sua força, retoma a sua direção. Sem medo de ser feliz e sem medo de estar sozinho, porque no caminho você vai encontrar pessoas mais compatíveis com aquilo que você almeja, com o seu momento atual. Sabe? Então cuida. Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima, a gente chama de pata da leoa, né? Como é que você deixa a sua marca do mundo? Eu tô falando com escorpianos que são seduzentos, que tem um vavavum, entendeu? Às vezes não sabe nem de onde vem. E se não sabe, meu amor, se você não tá usando essa potência sua, vamos tá vendo isso aí. Já passou da hora, tá, escorpião? Já passou da hora de você tomar posse da sua beleza, de você tomar posse dessa energia cativante, você tem uma delicadeza, você tem sabe, uma coisa bem chique, assim, de ser. Tô falando com um grupo de escorpianos aqui que tem esse kikiki interno. Então, se você não tá com ele ativo e usando a seu favor, vai trabalhar em cima disso. Vai buscar fazer alguma prática, alguma atividade ou alguma terapia que vá despertar aí essa Kundalini que tá adormecida, entendeu? Que vai trazer essa potência sua para fora. E aqueles que já estão com elas bem trabalhadas, acessando e florescendo, agora no mês de abril, é deixar isso ser assentado da melhor maneira. Vou te trazer essa consciência de que você já sabe assentar os seus dons, os seus talentos e as suas potências e a sua energia vital, sexual, da melhor e mais elevada maneira, tá bom, escorpião? Que você não precisa se privar da sua potência para pertencer ou para ter os amigos ou tá? Que você já sabe a justa medida de usar essas potências em cada situação, com graça, com leveza e com tranquilidade, sem precisar se esconder. Essa moça, ela tá aqui, tá vendo? Tipo um fosso, uma coisa. E quase que tomando. Eu entro de vez para dentro do fosso, eu fico aqui fora e pego esse fôlego e vou adiante, tá? Abril tá te convidando a ir adiante. Que tal parar de se esconder? Que tal assumir a sua verdade? Que tal assumir os seus desejos? O que você, de fato, quem você é? E aquilo que você não gosta sobre você, vai trabalhar. Aquilo que já deu M, vai trabalhar, escorpião. Sabe? Para que você se torne uma pessoa melhor para você mesmo e também para quem está no seu entorno. Porque quando você está na sombra desses dons aqui, você faz M atrás de M. Quem nunca, né, escorpião? Quem nunca? Mas assim, até quando? Até quando vai ficar nessa criança ferida aí? Até quando vai ficar se punindo e punindo o mundo por seja lá o que você acha que tem que se punir ou punir o mundo? O seu passado não pode ser mudado, mas o que você faz com ele pode. E a Abril tá te fazendo esse convite, falando assim, e aí? Vamos querer? Vamos entendeu? Dando uma remexida, um lava-chulhas aí no seu poder pessoal. Vamos botando essa cara no sol com o que você de fato acredita e não só em prol de alguém, do outro, de um parceiro, de um irmão, de um amigo, tá? Que portas você quer abrir? Seus próprios sonhos estão se perdendo aí ao longo desse processo, porque você está escolhendo ficar atrás de alguém.
Cuidado, tá, escorpião? Porque às vezes você tá se escondendo atrás de alguém que não tá na mesma disposição que você. E na hora que você começar a brilhar, na hora que você começar a deixar essa luz vir pro mundo, é que as pessoas de fato se revelam. Então, cuida, tá? Cuida. Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. Como é que você organiza o seu cotidiano agora em abril para harmonizar, para melhorar, para aumentar inclusive o seu fluxo financeiro. E aí eu tenho aqui a carta do coração. Bom, precisa organizar o emocional, isso é um fato. Tem coisas que você não está olhando, mas já deveria ter olhado há muito tempo, para você sair desse lugarzinho. É como se você se acomodasse onde não deveria se acomodar. Quase como E aí, aqui vem uma figura masculina, né, nessa carta. Quase como uma busca por um pai, ou essa energia masculina que talvez você perdeu aí no passado, e talvez você ainda esteja em luto por causa dessa pessoa que se foi, talvez tenha ido mesmo, talvez tenha partido para outro plano, ou talvez tenha só ido embora, e você ainda não cuidou dessa ferida aberta. E aí você começa a fazer as coisas e daqui a pouco você se perde dessas coisas. Aí você começa a fazer coisas por você e daqui a pouco você se perde das coisas para fazer por você. E aí se volta para fazer por outras pessoas. Por outras e principalmente figuras masculinas. Eu estou falando com um grupo de escorpianos aqui que precisam tomar muito cuidado com essa busca pelo pai ou por essa energia masculina. Talvez você tenha tido questões aí com seu pai, talvez você tenha perdido ele cedo, talvez você não tenha tido essa pessoa, essa presença, por N motivos. Aí você vai ter que mergulhar aí para entender que homem é esse que você está buscando salvar, que você está buscando trazer a energia de volta, sendo que já foi. Essa força que você está buscando não vem dele, já está em você. Esse coração pulsando aqui está dizendo, olha, está na hora de restaurar, está na hora de ressignificar, para que você possa conseguir se organizar profissionalmente, se organizar emocionalmente, se organizar inclusive fisicamente, para parar de dar BO aí, inclusive na sua saúde. E a pedida agora em abril, mais uma vez, tudo aqui tá levando aqui para a busca da terapia, viu? Vou te trazer a consciência de que é seguro, saudável, permitido e justo, que você realmente já se permite encontrar os seus caminhos de cura, que você já sabe se aliançar a si mesmo, tá, escorpião? Que você libera esse passado, que você já sabe arquivar esse passado da melhor e mais elevada maneira, seguindo só com o aprendizado, sem precisar carregar esse peso, essa mágoa, esse ressentimento no seu peito. Estou falando de um homem, mas para alguns aqui realmente é o pai, para alguns são homens que passaram pela sua vida, para alguns são os dois, e para alguns são mulheres que tinham uma energia masculina muito forte, tá? E que deixaram essas marcas aí. Então vai cuidar disso. Abril está te fazendo esse convite. Até quando você vai ficar se escondendo na vítima? Vai ficar sendo vítima do seu passado. Faça algo de bom com o que foi feito com você. Você não precisa necessariamente estar na presença dessas pessoas, se elas te fizeram mal, mas precisa se tornar alguém melhor com o que te foi feito e não se afundar nessas dores, tá, escorpião? Casa número 7 é a casa que fala da relação, de relacionamentos, sejam afetivos, sejam de trabalho, e aí a gente tem a carta do chicote, falando o seguinte:
A rédea da sua vida está na sua mão ou está na mão de quem está com você, Escorpião? O que o baralho fala é que está na hora de você retomar as rédeas da sua vida, as rédeas das suas relações, não no sentido de ser mandona ou mandão, não no sentido de ser nem grosseira, nem punitiva, não é nada disso, é saber onde você quer estar. E se você se enxerga bem com essa pessoa ou com nesse trabalho ou com essas pessoas que te rodeiam daqui a, sei lá, 5, 10 anos. Se enxerga bem, esse é o detalhe, tá? E aonde você não se enxerga bem, aonde você vê que sua energia está sendo drenada, você precisa retomar a sua força, o seu poder. Tá na mão dos outros. E tá tanto tempo na mão do outro que você já nem percebe mais. E às vezes está passando da mão de um para o outro, mas nunca volta para sua mão. Abril está te convidando o seguinte: bora pegar a rédea de volta para sua mão. Você já sabe como, quando, por que se relacionar sem se perder de você. Você já sabe como, quando, por que se relacionar afetiva, material, profissionalmente, sem ser subserviente, sem ser subjugada, sem ser punida, sem ser diminuída ou diminuído, tá? Sem precisar colocar o seu centro na outra pessoa. Você já sabe continuar sendo você e ainda assim se relacionar da melhor e mais elevada maneira, com leveza. Tá bom, Escorpião? Para você que não tá se relacionando, percebe se você não tá com o seu sarrafo muito alto para se proteger, e não porque de fato aquilo ainda faz sentido para você. Tá? Tipo, vem alguém, você sai daqui, vem alguém, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Porque para aqueles que, né, ainda querem uma relação, cuidar desse emocional, para você não se tornar uma versão sua que você não quer ser, que você não gostaria de ser ou de estar, porque está machucado, está ferido e não está olhando para esses machucados e feridas, tá? É muito melhor quando você constrói algo em cima de uma autoconfiança, de um poder pessoal, em cima da sua verdade, em alinhamento com o seu eu superior, com o divino do seu coração. É muito mais saudável. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe estruturar e construir relações saudáveis a partir de agora na sua vida, sim? Sem precisar ficar se defendendo o tempo todo. E não se demorem em lugares em que você tenha que ficar se defendendo o tempo todo. Porque talvez isso só queira dizer assim, talvez essa porta você já deveria ter fechado. Mas tá aí batendo cabeça. E gastando energia e o seu tempo. E o seu emocional, psicológico, físico. Tá? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que você já pode mergulhar. Que dor é essa que talvez está aí dentro te afundando, mas que você já está pronto para mergulhar, para sair lá do outro lado. E aí tem aqui a carta da serpente, com uma mulher belíssima aqui em cima. Sexualidade. Estou falando com um grupo de escorpianos que precisam trabalhar as dores, as feridas, os choques, os traumas com a sexualidade, tá? E Abril está te fazendo esse convite. É um convite geral aqui de renovação, né? Mas talvez trabalhando nessas dores e nesses traumas com a sua sexualidade, você consiga ajustar todo o resto. Porque quando a gente passa por situações de trauma, de abuso, de desconfortos, enfim, né? A gente vai bloqueando todas as nossas áreas, inclusive o financeiro,
tá? Quando a gente deixa essa aguinha parada, a serpente, ela é a nossa Kundalini, né? A representação da Kundalini, da energia vital. A gente tende à depressão, a gente tende à ansiedade, a gente tende à melancolia, a gente às vezes vai perdendo o desejo de estar aqui nessa terra. Então cuida, porque isso aqui é urgente, tá? Isso aqui é o mais urgente de tudo que eu falei. Cuidar para que você possa novamente sentir-se pleno, plena de si, sabe? É o que a gente falou lá atrás, você não tem como mudar o seu passado, a gente não tem como mudar o passado, mas o que eu faço com o que foi feito de mim, tá na tua mão, não tá na mão mais de ninguém, não tá na mão do seu pai, da sua mãe, de um amigo, nem de um companheiro, tá na sua mão. Não vai vir essa pessoa, esse salvador é você. Então pega essa força nutridora, feminina, mulher maravilhosa aqui, essa força nutridora do seu feminino, e vai cuidar do seu sagrado feminino, vai parar de negar o sagrado feminino em você, se você é do gênero masculino, sabe? Você não é o que foi feito de você. Você é um presente divino aqui para essa terra. Então, cuida, deixa essa pele desse passado, essa carcaça para trás. E Abril tá te fazendo esse convite. Vai resolver tudo em Abril? Não vai, tá? Infelizmente não tem um botão que você aperta. Seria ótimo, né, Escorpião? Um botãozinho que a gente aperta, fala, não quero mais, pum, desarma tudo, aí pronto, você já vai para a próxima pele, lindo, belo e saltitante. Mas não é assim. Mas se você não começar, nunca vai sair. Eis a questão. Até quando você vai ficar carregando essa merda contigo? Eu espero que o YouTube não me caia por causa do que eu tô falando. Tá bom? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento, né? O que você pode estudar para poder estudar mesmo, conhecer, evoluir, para poder aprender agora no mês de abril. E aí tem aqui a carta da cegonha. Estudar sobre qualquer coisa que te traga prazer, e não necessariamente vai ser algo que vai servir como profissão, tá? Estudar sobre o feminino, o sagrado feminino, independente do seu gênero, estudar sobre sexualidade, estudar sobre pintura, sabe? Vai fazer um workshop de pintura, vai tirar foto, sabe? Vai entrar em contato com a natureza, vai fazer trilha, vai fazer alguma coisa, primeiro, por você, e coisas que te nutram, que te elevem, que te tragam prazer. Se permita ter prazer, vou te trazer a consciência que é seguro ter prazer na vida, permite? Você já sabe como, quando e por que se permitir ter prazer, de que é saudável, que você realmente já é fácil para você se permitir o prazer na vida, seja nas pequenas e nas grandes coisas também, seja numa ação, num passeio, ou seja, numa relação, tá? Então vá buscar coisas que te tragam prazer, essa diversão, mas diversão genuína, não no sentido de fuga. Vou sair pra caramba, não é sobre isso, Escorpião. Lembra que a fuga aqui não tá adiantando muita coisa, tá? É para entrar em contato, seja com a natureza, seja para descarregar toda essa M na natureza, entendeu? Vai buscar o workshop, oficina, coisas de curta duração, talvez, que te nutram, que sejam nutridoras, tá? Talvez eu possa estar falando com algumas escorpianas aqui que tenham uma boa mão para doulagem, tá? Então, se for o seu caso, talvez essa carta venha para confirmar isso, tá? É muito específico isso, gente, não vai ser para todo mundo, essa coisa da doulagem, tá?
Então, se você veio com essa dúvida, com essa pergunta, o baralho está dizendo para você especificamente que é uma boa área para se estudar, para se aprofundar, tá bom? Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida. E aí vem aqui a carta de Ogum, para quem é da Axé. E aí a gente está no mês de Ogum. Esse vídeo vai sair um dia antes do dia 23. Dizendo assim, como é que você encontra, faz parte da sua missão encontrar os seus caminhos, não só através da guerra, não só através da luta, não só através da voadora, tá, Escorpião? Mas também através da leveza, sabe, o antes e o pós-guerra, que tem aquela paz, aquele respiro, aquele marasmo até, de reconhecimento, aquele tempo de reconhecimento do campo de batalha, sabe, quando eu traço estratégias, mas com calma, sem ser na base do ódio. Então esse é o convite para o mês de abril, de encontro, que vai de encontro à sua missão de vida, encontrar essa força sem ser através do poder bélico, sem ser através da guerra. Ogum é um grande guerreiro, né? Então você veio também trazer essa força de guerreiro, mas no sentido de que eu não desisto daquilo que eu quero. E esse é o seu desafio maior, porque você desiste muito fácil daquilo que você quer quando você está na presença de outros. E aí Ogum te convida, Ogum está te dando a mão, para que você não se perca de você, para que você não tenha medo de ser pioneiro, para que você não tenha medo de ser quem você veio ser, tá, Escorpião? Sem precisar de luta, talvez, sem precisar guerrear, simplesmente porque você sabe a hora de partir. Tá emparelhado aqui com o teu espaço sagrado, que ó, tá te convidando ao se pirilitar-se. Tá bom, Escorpião? Essa é a sua missão agora, aqui no mês de abril, que se inicia, na verdade, ela já vem, né? Aqui só está trazendo clareza para essa missão que faz parte da sua vida. Vou te trazer a consciência de que você já sabe ter força sem precisar de guerra, tá? Você já sabe o conceito, a consciência mais elevada de força através da fonte, sem precisar da guerra e dos desafios na vida, como forma de aprendizado sobre a sua própria força, tá? Que você não precisa mais dos perrengues, não precisa se colocar nos mesmos BOs do passado para você aprender que não precisa estar mais nesses lugares, tá? Casa número 11 é a casa que fala que somos seres coletivos e como é que você vem ajudar o coletivo. E aí tem a carta da montanha. Quando você se permite vencer na vida, no seu tempo, sem correria, sem essa loucura toda, você ajuda no coletivo. Por quê? Porque você abre as portas certas, você entra no fluxo da abundância de uma maneira mais elevada e você começa a mostrar para o seu entorno, através das suas próprias ações, que é possível ir além, é possível fazer diferente, é possível ter escolhas diferentes e ainda assim prosperar, sabe? Quando você se permite caminhar na vida, quando você se apropria da sua coragem e caminha em direção a outros pontos da sua vida, você consegue ajudar muito mais no coletivo. Quando você se apropria da sua coragem, a carta da montanha é a carta de Xangô. Xangô fala de justiça, sabe? Quando você ensina um pouco da sua medicina, e mesmo que monetizando ela, você também ajuda no coletivo. O pouco que você sabe pode ajudar muitas pessoas. Então, se permita encontrar novos lugares ao sol
se permita encontrar o seu lugar para poder se ajudar e ajudar melhor e mais o coletivo aos quais você pertence. Seja o coletivo de família, seja o seu trabalho, sabe? Não tenha medo de caminhar na sua própria vida. Não tenha medo de caminhar o seu próprio caminho, a sua própria história, mesmo que no início você se sinta solitário. Porque é um caminho diferente de todo mundo que você, sei lá, tem na sua vida hoje. Você vai encontrar os seus pares ao longo do caminho, vai encontrar outros caminhantes que estão em busca de picos mais altos, de picos diferentes. Tá, Escorpião? Casa número 12 é a casa que fala da sua saúde de maneira integral. E aí eu tenho aqui a carta da aliança falando o seguinte: tá na hora de você se aliançar a você, de você tomar posse de você antes que seja tarde. Aqui é um alerta, como um possível colapso, tá? Para alguns de vocês. Não é todo mundo, gente. Lembra que é uma leitura coletiva, tá? Então, para vocês que estão com os pensamentos ali recorrentes, né? Os pensamentos intrusivos, que estão com a ansiedade lá no pico, é urgente que vocês se aliancem a vocês, tomem posse de vocês e vai cuidar da sua saúde. Quanto tempo que faz que você não faz um exame? Quanto tempo faz que você não vai a um médico para ver como é que estão as coisas? Tá? Não vejo ninguém indo de arrasta aqui não, agora no mês de abril, mas é preciso que vocês queiram sair, queiram-se bem. É preciso que vocês queiram-se bem e cuidem-se melhor. Cuidar do outro é bom, é maravilhoso, mas você não pode se perder de você, você não pode se deixar de lado para conseguir cuidar do outro, porque senão daqui a pouco não tem você e o outro já nem sabe mais como é que se cuida, porque está tão acostumado a ser cuidado por você, entendeu? Você não está ajudando. Alguns escorpianos aqui não estão ajudando o outro quando você faz pelo outro, quando você faz pelo outro. Você tem que começar a fazer por você também. Pode fazer pelo outro? Pode, deve, é legal, né? Contribua, mas não faça pelo outro. E nem deixe de fazer por você. Nem se abandone nesse processo. A sua principal aliança tem que ser com você. Mesmo se você for casado. Mesmo se você tiver filhos. Porque se você não for aliançada com você, aliançado com você, daqui a pouco não tem mais mãe, não tem mais mulher, não tem mais amiga, não tem mais filha, entendeu? Então cuida. A carta de Oxum trazendo a mensagem final dizendo assim, ó, toda essa merda aqui, toda essa M aqui que foi revelada, que agora em abril tá te fazendo esses vários convites aqui para você cuidar, vão ser harmonizados. Quando essa carta aqui sai, são os lírios de Oxum, né, para quem é do Axé, ela vem perfumando essa tiragem. Então, assim, nada que está muito complicado vai permanecer complicado, tá? Para o próximo mês, até o final desse mês, algumas cordas começam a se afrouxar. E aí você começa a ter um pouco mais de respiro, certo, Escorpião? Mas você precisa querer, não é de um lugar de passividade que essa mudança vai vir, que esses ajustes vão ser realizados, você precisa se apossar. E a sua segunda carta aqui, ó, a carta da criança, vai cuidar dessa criança ferida, vai pegar na mão dela. Em breve eu vou lançar um trabalho com a criança ferida, porque esse mês está vindo muito, muito isso. Não só aqui nas leituras, mas fora das leituras, nos meus atendimentos com Theta Healing, está vindo muito isso. Com Theta, com baralho, com a mesa, está vindo muito. Tá bom? Vai buscar esse caminho de harmonização com esse homem ou com essa figura masculina ou de energia masculina forte do seu passado. Vai se harmonizar com o seu pai. Não tô falando para você ir morar com ele, não tô falando para você ir virar saco de pancada, se foi o seu caso. Não tô falando
para você estar na mesma presença, mas eu tô falando para encontrar alguma forma, algum caminho de se harmonizar com esse passado, porque isso está no passado. Talvez isso não esteja mais acontecendo agora, e se ainda estiver, é porque você ainda não achou que fosse possível sair, mas já é, tá? Já pode ser você por você. Tá bom, Escorpião? Eu espero muitíssimo que essa mensagem tenha ressoado com seu coração, tenha trazido algum alento, que você receba uma chuva de amor incondicional. Se fizer sentido para você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, encaminha essa leitura para outros escorpianos que você conheça, e que o brilho de Oxum recaia sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, e venha abrindo com leveza, com a coragem desse guerreiro que existe em você, dessa guerreira que existe em você, sem precisar da guerra, mas com a harmonia, com a leveza de Oxum, certo? Trazendo brilho, trazendo a prosperidade, trazendo a abundância em todos os níveis da melhor e mais elevada maneira. Um beijo e axé, até a próxima leitura.